Você já parou para pensar no que aconteceu depois que Jesus ressuscitou? Porque a maioria das pessoas conhece a cruz, conhece o sofrimento, conhece a morte, mas quase ninguém fala sobre o que veio depois. E a verdade é que o que aconteceu após a ressurreição foi tão impactante, tão real, tão transformador, que mudou completamente a história da humanidade. Jesus não simplesmente ressuscitou e desapareceu, ele ficou. Ele caminhou entre eles, falou com eles, comeu com eles e apareceu, não uma vez, mas várias vezes, durante 40 dias, com provas indiscutíveis. E é exatamente por isso que a Igreja Católica não celebra apenas um dia, ela celebra uma semana inteira, como se fosse um único grande domingo. Esse tempo é chamado de a oitava da Páscoa. No primeiro dia, ainda de madrugada, Maria Madalena vai até o túmulo. O ambiente é de silêncio, de dor, de perda, mas quando ela chega, o túmulo está vazio. E no meio das lágrimas, uma voz chama pelo nome dela, Maria. Não é um milagre grandioso, é um encontro. E naquele instante, tudo muda. Jesus está vivo. E aqui existe um detalhe que muitos ignoram. No contexto da época, o testemunho de uma mulher não tinha valor jurídico forte. E mesmo assim, os evangelhos afirmam que a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi uma mulher, Maria Madalena. Se isso fosse inventado, jamais seria escrito assim. Nos dias seguintes, 2 discípulos caminham, sem esperança, voltando para a vida antiga, e Jesus caminha com eles. Mas eles não percebem. Ele explica as Escrituras, revela o sentido de tudo, mas só é reconhecido quando parte o pão. E aqui, a igreja vê algo extraordinário. Cristo continua se revelando no partir do pão, na Eucaristia. Enquanto isso, os discípulos estão escondidos, com medo, portas fechadas, e de repente, Jesus aparece no meio deles, sem abrir portas, sem aviso. Ele simplesmente está lá e diz: "A paz esteja convosco." Ele não é um espírito, ele mostra as mãos, mostra o lado. É um corpo real, mas diferente, um corpo glorificado, como ensina o catecismo da Igreja Católica. Um corpo que não está mais limitado pelas leis do mundo, mas nem todos acreditam. Tomé duvida e diz: "Se eu não tocar, eu não acredito." 8 dias depois, Jesus volta e responde diretamente à dúvida dele: "Coloca aqui o teu dedo." A Bíblia afirma algo muito forte. Jesus apareceu com muitas provas indiscutíveis. E mais, apareceu a mais de 500 pessoas. Isso não é uma experiência isolada. É um evento testemunhado, histórico, real. Em outra cena, Jesus prepara comida, peixe, pão, e come com eles. Isso não é simbólico, é presença, é proximidade. A ressurreição não foi apenas um milagre, foi a confirmação de tudo. Tudo o que ele disse, tudo o que ele prometeu. Por isso, esses dias são celebrados como um só, um dia eterno. O 8º dia, como dizia Santo Agostinho, o dia que não termina. E agora, para pensar, os discípulos estavam com medo, perdidos, sem direção. E mesmo assim, Jesus foi até eles. Talvez isso ainda esteja acontecendo hoje. Talvez ele esteja mais próximo do que você imagina, mas você ainda não percebeu, como aqueles discípulos que só reconheceram no partir do pão, como Tomé, que precisou tocar para acreditar. A ressurreição não foi o fim, foi o começo. E a pergunta agora é: você já reconheceu ele na sua vida? E existe algo que poucas pessoas percebem. Jesus não apareceu apenas para provar que estava vivo. Ele apareceu para transformar corações. Porque antes da ressurreição, os discípulos estavam escondidos, com medo, confusos. Mas depois,
Esses mesmos homens passaram a pregar em público, a enfrentar perseguições e a entregar a própria vida por aquilo que viram. E aqui entra um dos pontos mais fortes, até mesmo para historiadores: ninguém morre por algo que sabe que é mentira. Os apóstolos não apenas acreditaram, eles testemunharam. Eles viram, eles tocaram, eles conviveram com Cristo ressuscitado. E isso mudou tudo. Pedro, que antes negou Jesus, se levanta e começa a pregar com coragem. João permanece fiel até o fim, e muitos deles são perseguidos, presos e mortos. Mas nenhum volta atrás, porque eles sabiam que ele estava vivo. E durante esses 40 dias, Jesus não apenas aparece, ele ensina. A Bíblia diz que ele falava sobre o reino de Deus. Ele prepara os discípulos para algo maior, porque a ressurreição não era o fim da missão, era o começo da igreja. E aqui está algo muito profundo. Jesus poderia simplesmente ter ido embora, mas ele escolhe ficar para fortalecer, para ensinar, para confirmar. Ele respeita o tempo dos discípulos, ele respeita o processo, ele não exige fé instantânea. Ele constrói a fé, passo a passo, aparição após aparição, encontro após encontro, até que não reste dúvida. E talvez isso fale diretamente com você, porque muitas vezes a gente quer respostas imediatas, quer sinais claros, quer certezas rápidas, mas Deus não trabalha na pressa. Ele trabalha no processo, assim como fez com os discípulos. E existe um detalhe que passa despercebido. Jesus aparece em momentos comuns, caminhando numa estrada, sentado à mesa, na beira do mar. Ele não aparece apenas em grandes milagres, mas no cotidiano, na simplicidade. Isso muda completamente a forma como a gente enxerga a presença de Deus. Porque talvez ele não esteja apenas nos grandes momentos, mas nas pequenas coisas que você nem percebe. E é exatamente isso que a oitava da Páscoa nos ensina. Não é só sobre lembrar que Jesus ressuscitou, é sobre viver como alguém que acredita nisso, como alguém que sabe que a morte não é o fim, que o sofrimento não é a última palavra, que existe algo além, muito além. E é por isso que a igreja chama esse tempo de um único grande domingo, porque a alegria não termina, a vitória não acaba, a luz não se apaga. E talvez o maior erro seja viver como se nada disso fosse real, como se a ressurreição fosse apenas uma história distante. Mas não é. Ela muda tudo. Muda a forma de viver, muda a forma de sofrer, muda a forma de esperar, porque se Cristo venceu a morte, então existe esperança, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo parece acabado, mesmo quando o silêncio parece maior que tudo, a ressurreição continua sendo resposta. E agora, depois de tudo isso, existe uma pergunta que não pode ser ignorada. Se ele realmente ressuscitou, se ele realmente venceu a morte, se ele realmente continua presente, o que você vai fazer com isso? Vai ignorar? Ou vai buscar entender? Vai continuar vivendo igual? Ou vai começar a olhar diferente? Porque a história não terminou. Ela continua. E talvez o próximo capítulo seja o seu.